extrema-direita, o fascismo, não descansou. Está ativo, buscando, seja criticando a urna eletrônica, ou seja, por dentro da urna eletrônica, tem interesse em voltar para a estrutura de Estado, do poder, e nós precisamos encontrar esse campo de unidade para resistir e apresentar perspectivas. Você mencionou, a defesa, por exemplo, em 2022 de lançar uma candidatura própria, de não lançar uma candidatura própria e já apoiar de primeiro turno o governo Lula, a eleição do governo Lula, não necessariamente significava uma adesão ao governo, mas ao mesmo tempo a resolutiva do PSOL foi de que não só apoiasse, mas no eventual governo entrasse dentro do governo, que foi o que acabou ocorrendo, Não é bem isso, não? não é bem isso. Sobre as resoluções do partido, tem Aham. uma sintonia fina que a gente precisa fazer. Mas quando eu digo não é uma adesão no sentido de que nós estamos de acordo com a linha do governo. Não, nós somos inclusive uma voz crítica. Mesmo que a bancada federal, nos momentos decisivos, tenha votado com a base do governo, mas todos lembram que na eleição da Câmara de Deputados, o Hugo Mota foi eleito e nós tivemos candidatura própria, com o pastor Henrique Vieira, do Rio de Janeiro. Nós demos um outro tom. Olha, a bancada do PSOL, o PSOL entende que tem que fazer um freio de arrumação também aqui, né? E o governo Lula está sofrendo com Alcolumbre, com Hugo Mota, com a opção política que fizeram com o Centrão, etc. Mas sobre resoluções do partido, a resolução, vamos dizer assim, em respeito à nossa instância partidária, era de que a bancada era uma bancada de apoio ao governo e que nós não faríamos parte. Bem, Afrânio, como se justifica a Sônia Guajajara, então, como ministra? A Sônia, ela era representação e é de uma luta indígena radical. E a gente deliberou, eu achei um erro, mas em razão, vou dizer aqui, e respeito à decisão partidária, a Sônia havia que se licenciar para assumir o ministério, porque o partido não estava como partido indicando ninguém para o ministério. Ela é uma companheira valorosa, mas ali a expressão era do movimento social e não do partido. A mesma coisa com o Guilherme Boulos. Foi uma decisão pessoal dele e não uma decisão partidária. Ah, mas a Marina é da Rede Sustentabilidade, é da nossa federação, mas a gente não tem incidência sobre um partido co-irmão. Então, só para explicar e fazer um ajuste fino sobre a deliberação partidária. Mas o importante é dizer assim, tem críticas? Tem, até o PT tem críticas ao governo, né? Setores do PT, muitas críticas. Mas nós não estamos aqui fazendo um debate que era aquele debate confortável de 2006. Tem um artigo do Cristóvão Buarque, cujo título já é bastante esclarecedor. E eu tenho muita identidade com o artigo do Cristóvão. O título é o seguinte: 2022 não é 2006. Por quê? No artigo ele descreve que em 2006, tanto ele quanto a Heloísa Helena foram candidatos a presidente da República. E um dos objetivos era apertar o Lula para ele vir um bocadinho para a esquerda, para fazer um debate programático mais intenso e tal. E 2022 e 2026 não é esse o debate. O debate é um debate de resistência. A conjuntura mudou, as pesquisas estão mostrando as dificuldades que nós temos. E ao invés de fazermos uma demarcação de posição com um determinado campo, a nossa política hoje é de uma frente antifascista.
É isso que determina a política do PSOL em apoiar o presidente Lula. Que, convenhamos, da história do Brasil, com todas as críticas que se faz, é ainda o governo mais popular que nós temos. Uhum. E como que tu avalia o governo Lula 3? Porque tem todo um debate de que no cenário, bom, o cenário mudou, a conjuntura mudou. Antes a gente vivia um boom de commodities, etc. Hoje a gente vive um período de crise já bastante acentuado, fora o conflito imperialista, inclusive mundialmente falando. Mas se tem um debate de que hoje o governo Lula, talvez por essa característica da ampliação dessa frente, que foi bastante ampliada também à direita, não só, por exemplo, o debate do PSOL, mas também à direita, tem colocado hoje a situação de que o governo Lula 3 parece muito mais à direita do que os outros governos petistas. Como é que você tem avaliado o governo Lula 3? Então, Tiago, eu lembro bem do dia que a gente formalizou a aliança com o Lula. Eu estava em São Paulo, na reunião do PSOL, e o Lula foi lá. O Lula pegou o microfone e nos provocou, dizendo que a gente fez lá uma série de indicações de que por onde deveria passar o governo. O Lula pega o microfone e diz: essas reivindicações que o pessoal está apresentando serão incorporadas. E o Lula que está falando aqui é mais radical do que o pessoal. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Lula continua sendo Lula e também dentro de circunstâncias que ele não teve a oportunidade de escolher. Né? Isso eu lembro muito de uma frase do Marx. O Marx diz: o homem é o sujeito da história, mas atua sob determinadas circunstâncias. Circunstâncias que vieram do passado e não teve a oportunidade de escolher. Então ninguém é livre plenamente para governar. Nós vivemos cada vez mais num semipresidencialismo. O governo Bolsonaro entregou a gestão orçamentária da União para o Congresso Nacional. E está difícil de pegar de volta. É um tensionamento. Está se conseguindo alguma coisa graças à ação do STF, principalmente do Flávio Dino, com as emendas PIX, as emendas secretas, as emendas impositivas, que já estão previstas aí 67 bilhões de reais de emendas parlamentares. Então, é muita coisa na mão deles e que se torna quase uma barreira intransponível. Vai alguém aqui querer agora se lançar candidato a deputado federal com 67 bilhões de emendas nesse ano? Ou seja, os prefeitos, vereadores, associações comunitárias, ONGs, enfim, estão umbilicalmente vinculados aos parlamentares de hoje. Eu acho que a renovação do Congresso vai ser muito pequena nessa eleição, em função desse poderio bélico financeiro que se tornaram as emendas. Então, eu acho que é um governo também relativamente refém de uma circunstâncias que não escolheu, mas que acaba, pelas próprias circunstâncias, alimentando elas, para manter um discurso de governabilidade e etc. Uhum. Aqui tu toca um assunto interessante, pegando ainda a frase do Marx, porque daria para, continuando com a analogia, dizer que uma parte hoje da base petista, ou pelo menos daquele que estão mais circunscrito ao governo do PT, tem se utilizado do segundo elemento da frase do Marx, do tipo, olha, as condições estão dadas, é isso que a gente tem, a correlação de força é essa, mas uma outra parte da esquerda tem, digamos, acentuado também a primeira parte da frase, mas o ser humano ainda faz a história, o ser humano ainda pode mexer nessas. Não é fácil, ela está dada, mas ele pode ser alterada. E um dos debates críticos que tem feito, inclusive aqui no programa, já esse assunto já veio com diversos convidados, é o fato de que esse é, digamos, uma das justificativas mais recorrentes hoje que o petismo tem se utilizado, que é a correlação de forças não permite. E a crítica que se apresenta, e eu estou colocando ela de novo para também saber qual que é a tua leitura, é de se colocar, bom, mas o Partido dos Trabalhadores é talvez hoje o principal partido dito de esquerda em termos de organização sindical, de movimento, de centrais, enfim, tem toda uma gama, claro, não chega perto aos aparelhos hegemônicos, da mídia hegemônica, etc., mas ele tem uma gama
que consegue provocar, se a linha política fosse essa, conseguiria provocar uma tentativa de mudança da correlação de força. Então, ao mesmo tempo que ele é refém do cenário, ele também poderia atuar para mudar o cenário. E, porém, não parece ser essa a linha Sim. do partido. Então, como é que tu lê isso? Não, eu vejo assim, então voltando à frase original que nós estamos discutindo. Eu acho um erro a gente dividir essa frase em 2 pedaços, né. Aqueles que acham que, as circunstâncias são difíceis e que não tem nada o que fazer, porque estamos amarrados a elas, tendem a cair no imobilismo e aceitar um mundo como sendo natural. O mundo que está aí é um mundo divino e da natureza. É um erro. Por outro lado, os que, enfatizam de que o homem é o sujeito da história e dão a esse pedaço da frase um valor quase que absoluto, eles tendem a cair no voluntarismo. Então eu nem imobilismo nós podemos aceitar e nem voluntarismo. Essa frase ela é dialética. As circunstâncias, o homem é o sujeito da história, mas atua sob circunstâncias. Circunstâncias que ele mesmo pode mudar para ampliar a sua capacidade de ser sujeito da história. É uma relação dialética. A fragmentação dela empobrece, que eu acho que não é o objetivo do Marx em seccioná-las. Ao contrário, é de mostrar essa unidade. E você fez a crítica, digamos, ao outro lado e você denunciou, bom, talvez tenha algo de um voluntarismo. Você consegue elaborar o que que seria isso? Dar um Ah, exemplo? sim, posso. Eu acho que é assim, tem muita gente que acha que a estratégia da construção da esquerda ainda é uma estratégia de assalto ao poder, de um pequeno grupo de iluminados, de uma vanguarda que ela é detentora de um saber, de um conhecimento e de uma inteligência que vai conduzir a massa, eh, para uma orientação de ruptura. Isso é o voluntarismo, né, que não está dado. Então, eu acho que nesse caso, o Gramsci nos ajuda muito aqui a entender esse também essas circunstâncias do que é hoje a hegemonia burguesa e, e como é que se trabalha essa questão, né? Porque eu diria assim, numa simplificação também aqui no debate, me permitam, mas é o consenso encoraçado de coerção, né, na ideia da hegemonia, de coerção e consenso. A hegemonia é um plus da dominação. Veja, é mais do que dominar. A dominação é por coerção. É obter das classes opostas, adversárias, o consentimento de que somente a classe dominante é capaz de estar na estrutura do poder. E isso é buscar a hegemonia. E nós temos que construir a contra-hegemonia. E essa contra-hegemonia não vai acontecer sem ser uma política de massa. Não é uma política vanguardista, de um pequeno grupo iluminado, que sabe qual é o caminho, e eh, uma massa sem conhecimento, uma massa burra, que vai seguir quem tem inteligência. Isso eu acho que cai muito no voluntarismo. Uhum. E tem muito pequenos grupos na esquerda ainda infectados por essa ideia de rupturas com pequenos grupos que vão fazer o assalto ao poder. Uhum. E hoje, como que você avalia isso com relação ao próprio partido ou com o próprio pessoal? Porque ele digamos assim, eu comecei o programa falando que dentro do campo mais abertamente de esquerda, ele é o principal partido hoje em termos institucionais, né? Ele tem bancadas, ele tem deputados, ele tem vereadores,
ele consegue prefeituras, etc. Em que medida você vê hoje a capacidade do pessoal de mobilizar as massas? Então eu digo assim, ainda bem, Tiago, que o PSOL não é mais um partido de ex-petistas. O PSOL se constitui hoje num partido de capacidade de aglutinação das lutas populares no Brasil. Luta das mulheres, lutas dos negros, luta indígena, luta sobre temas ambientais, LGBT. Ah, mas Afrânio, aí tem um fracionamento. Não, a gente é ao contrário. A gente dialoga com as temáticas, com os setores da luta social, com os movimentos, no sentido de buscar uma totalidade política. Né? Então, essa é uma leitura que nós temos para o PSOL. E o PSOL, hoje, é um partido que vai se vertebrando dentro da política brasileira como uma alternativa para a esquerda. Você acha hoje que o partido ele tem uma capacidade interessante de mobilização de massa? Eu pergunto isso porque, desde o governo Bolsonaro, a gente tem tido muita dificuldade de colocar a massa na rua, de fazer os enfrentamentos, seja mais diretamente ao governo Bolsonaro, como a gente tentou em vários momentos puxar atos, mas até para algumas pautas específicas. Teve algumas poucas exceções recentes, como a PEC da blindagem, etc., que a gente conseguiu por fatores também maiores do que a própria esquerda radical, colocar a gente na rua. Mas, de alguma forma, a gente tem tido uma certa dificuldade, não? Sim, então, mas as dificuldades existem. Mas dentro das dificuldades, a gente ainda consegue promover lutas nacionalizadas, um país continental como o Brasil. Não é fácil. E posso, por exemplo, citar a importante bandeira que é a redução da jornada de trabalho para 40 horas, o fim da escala 6 por 1, sem redução do salário, que é uma bandeira incorporada, que vem já, não é nova, na década de 80 ela cresceu novamente, depois ela perdeu energia e agora foi retomada, e o pessoal foi fundamental nessa luta, está sendo inclusive nesse momento. Mas eu posso citar também o que vem acontecendo no Brasil inteiro, que é a luta pela tarifa zero. São temas importantes. A nossa participação ativa na COP30, enquanto partido presente, mobilizado na discussão sobre agroecologia, a defesa das florestas, dos povos ribeirinhos, enfim, são lutas que precisam ser combinadas dentro de um projeto político de poder e não separadas entre si, mas uma articulação e uma combinação desse processo.